A morte do presidente do Irã mexe com complexos processos de sucessão no país. Ebrahim Raisi, vítima de um acidente aéreo, era cotado para assumir o cargo de líder religioso de uma nação onde o islamismo tem papel preponderante tanto na administração pública quanto no judiciário. O vice, Mohamed Mokheber, é quem vai governar o Irã até as novas eleições no final de junho. Ele foi nomeado presidente interino pelo Ayatollah Ali Khamenei, que exerce o papel de liderança religiosa e guardião da rígida pauta de costumes imposta no país desde a Revolução de 1979. O luto oficial se estendeu até sexta-feira. O funeral durou 4 dias. O cortejo arrastou uma multidão pelas diferentes cidades por onde o corpo passou. Houve homenagens dentro e fora do Irã. Detalhe: raramente países deixam suas bandeiras a meio mastro, em memória a líderes de outra nação. Síria e Iraque quebraram esta regra para ressaltar o caráter de união com o Irã. Protestos também marcaram a data. Devido à repressão característica da polícia iraniana, manifestações pela morte de Ebrahim Raisi foram muito mais barulhentas no exterior. Exilados foram para a frente de embaixadas do Irã em diferentes capitais da Europa, condenar a mão de ferro imposta pelo presidente morto. Integrante de um centro alemão de estudos sobre o Oriente Médio, o analista político Arash Azizi ressalta que Ebrahim Raisi teve um papel importante na manutenção do rígido judiciário implementado depois da Revolução de 1979. Acho que o presidente Raisi tem mais sangue nas mãos do que qualquer outro integrante da República Islâmica. Ele passou a maior parte da vida no poder judicial, na década de 1980, que foi a década mais sangrenta da República Islâmica, quando milhares de dissidentes foram executados. Raisi estava no judiciário nessa época. Mais importante e impressionante é o fato que, em 1988, ele fez parte de um painel sobre pena de morte. A decisão do painel foi enviar mais de 3.000 presos políticos, se não mais, para a execução. Ele é uma figura pouco carismática e inexpressiva. É visto como uma espécie de presidente fraco, uma espécie de substituto. Nada mais do que um burocrata. Por exemplo, se olharmos para um protesto de rua, em grande parte os manifestantes não se importavam muito com ele. Não gritavam o nome dele. O presidente Raisi não era visto como uma figura politicamente significativa. É isso que muitas pessoas pensam. A morte do presidente mexe profundamente com a organização política iraniana. No cargo havia 3 anos, Ebrahim Raisi realizou importantes conquistas, tanto diplomáticas quanto econômicas. No governo dele, o Irã reatou relações com a Arábia Saudita, conseguiu ingresso nos BRICS, fechou acordos com Índia, Turquia, Catar, Rússia e China, além de ampliar a relevância do país na própria região. Também estava a bordo o ministro de Relações Exteriores, Hussein Amir Abdullahian, quem foi fundamental para as tais recentes alianças internacionais do Irã. Embora o presidente morto não tivesse uma presença marcante, os 3 anos da gestão dele reposicionaram o Irã no cenário geopolítico, como explica o jornalista e professor especialista em Oriente Médio, Bruno Biaclini. O primeiro passo da diplomacia Raisi era um pouco na linha chinesa. Você faz um acordo econômico, faz uma aproximação econômica, tenta criar projetos bilaterais extensionamente. Isso foi feito com o Paquistão, que é um país que dá problema. Foi feito com a Turquia, que é um rival com potência regional. Foi feito de extensionamento de reatar relações diplomáticas com a Arábia Saudita. Aí sim, com os parceiros já antigos, né, um acordo de 25 anos com a China. Foi estabelecida a bolsa de complementariedade de comércio com a Rússia. Foi estabelecido um acordo de venda de produtos de petróleo com o Turcomenistão. Foi aceito o condomínio do Cáspio pela Marinha Russa. Foi feito um acordo de 10 anos com a Índia.
E eu poderia ficar aqui falando que toda semana tinha um memorando de entendimento. Foi criado um projeto diplomático estabelecido com bases para o continente africano, através da venda de GLP. O Irã vai chegar na África agora, através do fornecimento de energia, na mesma linha chinesa. Desenvolvimento vem primeiro, as relações políticas vêm depois. E talvez tenha sido o maior acerto do governo Raisi na gestão do chanceler também falecido Abdollahian, porque era um volume comparável com a diplomacia brasileira na virada do século XXI. Quando o Brasil abriu mais de 50 postos diplomáticos e o Brasil abriu um número sem fim de parceiros comerciais, muito parecido com a dobradinha do chanceler atual com o ministro do mapa, Carlos Faber, que abre um mercado novo para a commodity agrícola cada semana. As manifestações de líderes mundiais começaram assim que houve a confirmação da morte de Ebrahim Raisi, na madrugada de segunda-feira. Aliados como Venezuela enviaram comoventes condolências. Até o Papa Francisco mandou uma mensagem de luto em tom ecumênico. Rússia e China, parceiros estratégicos, dizem estar acompanhando de perto as investigações do acidente. A vizinha Turquia ofereceu até equipamentos para auxiliar na perícia. A Casa Branca destoou ao dizer que Ebrahim Raisi tinha sangue nas mãos. Além dos Estados Unidos não terem relações diplomáticas com o Irã há 45 anos, americanos e israelenses são aliados históricos. Washington reforçou a tese do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de que o ataque do Hamas foi financiado pelo Irã. A acusação se baseou no fato de que a República Islâmica Iraniana realmente tem estreitas relações com grupos armados que se opõem a Israel. Considerado um político ultraconservador, Raisi foi eleito em junho de 2021, no primeiro turno de uma eleição marcada por uma taxa recorde de abstenção e pela ausência de uma oposição significativa. O jornalista e professor de Relações Internacionais, Bruno Biaclini, ressalta o descolamento da atual geração iraniana com a política. Por outro lado, o acadêmico não acredita em uma mudança radical na diplomacia do país apenas com um novo presidente. Que a juventude, que tem um potencial intelectual absurdo, ela não está engajada na política como a geração anterior e anterior. Então, a sociedade civil iraniana, de alguma maneira, teria que se engajar mais na política. Isso talvez só seja possível com alguma base de diálogo para a liberalização de costumes. Do ponto de vista externo, sinceramente, não vai mudar nada. É impossível mudar alguma coisa, porque retomar a projeção de poder para o Ocidente é cair de novo em sanções e bloqueio. Esse caminho não está dado. O caminho que está colocado é uma diplomacia pragmática, intra-asiática e via sul global chegar em destinos distantes, como, por exemplo, a visita de Raisi para a América do Sul ano passado. Foi muito bem vista, muito bem quista no Irã, a joint venture da Bolívia com a China para o beneficiamento de lítio mineral e a produção de baterias de alto padrão tecnológico, incluindo a versão de baterias de medicina nuclear que a Bolívia está instaurando. Isso daí foi visto como um caminho. Tentar criar parcerias para minerais estratégicos, onde, por exemplo, em África é uma possibilidade. Sempre vestido com um turbante e um longo casaco religioso preto, o presidente morto no domingo aparecia como o mais provável sucessor do Ayatollah Khamenei, considerado um político alinhado ao rígido código de conduta imposto no país. Foi durante o governo de Ebrahim Raisi, por exemplo, que Mahsa Amini morreu na mão da polícia por não estar usando corretamente o véu exigido por lei. Raramente o Irã aparece no nosso noticiário, a não ser quando a gente fala de Oriente Médio e, mais recentemente, de Israel. Aqui está ao meu lado Danilo Porfírio, que está sempre na nossa programação por uma razão óbvia, né? A gama de conhecimento deles
dele é muito ampla. Ele volta aqui no nosso programa porque entre as áreas de estudo do Porfírio está especificamente o Irã. Ele é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Porfírio, obrigado mais uma vez pela tua presença. Eu que agradeço. Vamos começar a desmitificar o Irã para o nosso público aqui no Jovem Pan Internacional. Vamos falar do Ayatollah. É muito distante da nossa realidade ocidental, brasileira, uma teocracia em que a religião está diretamente ligada não só ao Código de Leis, como o Código de Condutas, o Código de Costumes, a administração do país. Vamos entender quem é e o que faz o Ayatollah, Porfírio. Primeiramente, o Ayatollah é um título máximo religioso. E nós estamos vendo o fundador do regime revolucionário iraniano, que é o Ayatollah Khomeini, e o Ayatollah, o sucessor dele, o Ali Khamenei. Na verdade, há uma impressão que eles teriam sido ou são os únicos Ayatollahs. Na verdade, nós temos ali, quando falamos de Ayatollah, nós temos um conselho de altos sacerdotes. Então, o Ayatollah, na verdade, é o equivalente, por exemplo, em outros ramos do Islã, ao Mufti, que é o grande sacerdote, o perito na religião. Me ajuda a trazer para a nossa realidade, para a nossa comparação cristã, porque nós estamos falando de um país majoritariamente católico aqui no Brasil. Só a título de comparação, eu sei que isso às vezes é muito grosseiro, mas para colocar, este é o Papa do Irã. Ele é a máxima referência religiosa xiita do Islã xiita iraniano. Mas o Papa, ele tem apenas uma função eclesiástica na nossa tradição. Isso. Aqui não. Ele manda nas Forças Armadas, nas direções de comunicação, porque no Irã só tem imprensa estatal, no judiciário, ele escolhe os ministros da Suprema Corte, né, os altos cargos da Justiça. Ele está acima do presidente e aqui é muito importante, líderes religiosos. Ele também está acima dos líderes religiosos, porém escolhido por eles. Isso. O que nós temos que entender é o seguinte. Falamos de um regime religioso, islâmico, xiita. Perfeito. Eles se inspiram numa lógica de imamado. O que é o imamado? Lá atrás, né, no início do Islã, né, uma facção, né, que são os partidários de Ali, Shi'in Ali, acreditavam que somente aqueles que tinham o sangue do profeta, Muhammad, deveriam sucedê-lo. Perfeito. Essas, lideranças ungidas pelo sangue são os imãs. Ok. E quando o último imã, nos anos de 870, o último dos 12 imãs morreu, para os xiitas não morreu, ele está oculto, um dia ele voltará, né? Morreu, o que aconteceu? Acredita-se que até o retorno do imã, o conselho dos altos sacerdotes e dos peritos na lei islâmica deverão governar. É nesse fundamento que a República Islâmica se assenta. Então a gente vê aí de mãos dadas, muito interligado, uma questão religiosa e política, mas também as profecias, os livros sagrados estão diretamente ligados à administração pública. Claro, e tanto que nós vamos perceber que o Ayatollah Khomeini, o pai da Revolução, tenta dar uma conotação, mesmo, vamos dizer, de afronta ao Ocidente, com moldura ocidental. Perfeito. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver 3 poderes no Irã, um executivo, um legislativo, um judiciário. Perfeito. Entretanto, todos eles estão sujeitos a um chamado poder neutro, que é para nós aqui, agora sim vamos fazer um comparativo, a um poder moderador. Perfeito. Então, o conselho de ayatollahs, o conselho dos guardiões, o conselho dos peritos, indica o líder supremo. Perfeito. E essa estrutura vai o quê? Indicar os representantes do judiciário, indicar as lideranças da Guarda Revolucionária e quem quiser se eleger para qualquer cargo político, seja no legislativo, seja no executivo, antes tem que passar pelo crivo censor desse conselho. Está muito alinhado o que eu planejei aqui com o que o Porfírio está falando, porque está aqui, ó, no desenho. Então existe uma assembleia de especialistas, 88 integrantes, que escolhe o Ayatollah. Desculpa, permita-me fazer de novo uma comparação grosseira, eu sei que é difícil fazer esses paralelos, mas é como o conselho de cardeais, que daqueles cardeais sai um papa.
Isso, vamos dizer que aparentemente é isso. Porém, este conselho, né, de especialistas, Assembleia de Especialistas, ele também supervisiona o Ayatollah. Quer dizer, ele é um líder supremo, mas ele não está solto, né? Ele é o guardião do Islã xiita. Ele é o guardião da Sharia, das fontes da lei, do fiqh. Então ele não pode andar fora dos preceitos da lei islâmica, porque dentro da lógica islâmica, o direito revelado é o próprio desígnio de Deus. Perfeito. Então ele é o guardião desses preceitos. E o conselho pode destituir o Ayatollah. Como começa isso em 79, só tiveram 2, nunca aconteceu. Não. Mas ele ainda está sob os olhos da supervisão aqui do conselho, né? Inclusive existe na fonte islâmica uma hadith são ditos e feitos do profeta, que é uma fonte de direito, que diz que nenhum homem pode tolerar o erro. Ou seja, se o conselho identifica desvio de conduta do Ayatollah, é dever do conselho destituí-lo.